O STJ decidiu sobre a contagem de prazo prescricional nas ações que envolvem as diferenças de complementações de valores a serem depositados pela União no Fundef. São as chamadas ações sob o VMAA, que é o valor mínimo anual por aluno. A discussão dessas ações, que são ações ajuizadas por municípios contra a União, geralmente envolve o cálculo desse valor mínimo anual por aluno, porque o cálculo era feito pela previsão da receita total do fundo, sendo que os municípios entendem que, uma vez que é de fato definida a receita anual, deve ser recalculado. Mas nesse caso repetitivo, a discussão era sobre a contagem do prazo prescricional, porque o cálculo do VMAA ele era feito anualmente, mas os valores eram repassados pela União mensalmente. Então ficou a discussão entre o cálculo anual e o pagamento mensal, ou seja, a prescrição vai ser contada ao final de cada ano ou ao final de cada mês. E o STJ foi pela contagem mensal do prazo prescricional, por entender que se trata então de uma relação de trato sucessivo, que a União mensalmente vai fazendo os repasses. Então, o prazo prescricional é de 5 anos, conforme o decreto 20.910 de 32, que é aplicável às condenações em geral contra a Fazenda Pública. E o STJ disse então, como eu já mencionei, que essa é uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mensalmente, portanto, que não há prescrição do fundo de direito, portanto, passados os 5 anos, não prescrevem todas as obrigações, mas apenas aquelas parcelas que se venceram há mais de 5 anos contados do ajuizamento. Portanto, o fato de ter passado mais de 5 anos da realização do cálculo, isso não faz prescrever todas as parcelas, mas apenas aquelas que estão há mais de 5 anos do ajuizamento. E o STJ também fundamenta isso no princípio da accionata, que diz que a pretensão somente surge com a violação do direito, e nesse caso o STJ entende que a violação acontece ao repassar um valor inferior ao devido. E a propósito, o STJ citou um precedente do tema 1150, eu tenho um vídeo no canal sobre esse precedente, que a propósito eu não vejo tanta relação entre um precedente e outro, mas nesse precedente do tema 1150 de fato foi aplicado o princípio da accionata, para contar o prazo prescricional em ações sobre diferenças em contas do PASEP a partir da ciência dos desfalques realizados. Então, o STJ está dizendo aqui que é apenas a partir do pagamento em valor inferior que o município de fato tem ciência sobre a diferença que lhe é devida, né? Então, a tese foi fixada nos seguintes termos: o prazo prescricional da pretensão de cobrança de complementação de recursos relativos ao valor mínimo anual por aluno, VMAA, repassado ao Fundeb ou Fundef, deve ser apurado mês a mês e não anualmente, por cuidar de hipótese de relação de trato sucessivo que se renova mensalmente, não havendo falar de prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas relativas ao quinquênio que precedeu a propositura da ação. E é isso. Se gostar do conteúdo, lembre-se sempre de clicar no botão de curtir e de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.